te faz não querer ir para a cama? Ele viu meu rosto no escuro. Meu namorado é tão Porém, possessivo. ao virarmos, outro cachorro tão grande, tão assustador quanto o primeiro nos olhava. Imaginei que finalmente poderia ter uma boa noite de sono. Foi quando eu ouvi um grito. Fiquei paralisado. O que te faz perder a vontade de dormir? Ouvindo passos. Lentos passos rumo ao altar, em direção àquele que Entretanto, no meio do caminho, um baque vindo do quarto de sua menina. Não, senhor. Terrível essa morte. Mas o cara era muito bom. Esta é a terceira temporada de Insônia Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada de Insônia Podcast. Esse episódio consiste de 2 contos. No primeiro, escrito por Matheus Luiz e narrado por Oscar Antunes, um simples erro pode levar a consequências inimagináveis. E o segundo, narrado por Mouperin e escrito por Bruno Luiz, mostra até que ponto pode chegar o fanatismo religioso. Espero que todos apreciem esse primeiro episódio da temporada de Insônia Podcast e tenham uma boa noite de sono. Thomas estava tendo um dia normal. Ele saiu para trabalhar às 8, como sempre. Pegou o ônibus às 9 e chegou ao escritório às 11. Tudo estava indo perfeitamente bem, até que o sinal de alarme do seu smartphone acusou que algo estava errado. Alguém havia arrombado sua porta. Ele voltou correndo para sua casa, com sua arma nas mãos, rezando para que nada tivesse acontecido com sua família. Ele tinha que voltar o quanto antes. Assim que chegou, ele viu que a porta da frente ainda estava trancada, o que era um bom sinal. Ele pensou que o alarme poderia ter disparado sozinho por alguma falha. Mas assim que ele abriu a porta, ele viu alguém correndo para o andar de cima. Ele conferiu a sua arma e começou a atirar e a perseguir aquela pessoa. Nesse meio tempo, a polícia também chegou. Os 2 policiais ouviram os tiros dentro da casa. Um deles ficou no carro chamando apoio e o outro entrou na casa. Assim que o policial deu o primeiro passo dentro da casa, ele ouviu um grito por socorro vindo do andar de cima. Seu parceiro gritou do lado de fora para que ele esperasse o reforço, mas ele não podia apenas ignorar aquele grito. Ele subiu as escadas. Quando o reforço chegou, tudo estava silencioso dentro da casa. O policial que fez o chamado finalmente entrou na casa procurando por seu parceiro, mas já era tarde. No andar de cima, no segundo quarto à direita, seu parceiro estava caído no chão, coberto de sangue. Próximo a ele estava uma garota, também coberta de sangue. Uma tragédia real, ele pensou. E uma mão agarrou seu pé. Era Thomas, também coberto de sangue, implorando por ajuda. Mais tarde naquele dia, os 2 corpos foram levados para um necrotério municipal, e Thomas contou aos policiais o que tinha acontecido. Sua ex-namorada entrou em casa e tentou matá-lo, mas acabou atirando no policial e logo ele atirou nela. Quando tudo foi esclarecido e a polícia o liberou, Thomas chegou em casa e começou a fazer as suas malas. Ele foi estúpido, muito estúpido. Ele não sabia que o alarme tinha avisado a polícia também, e a ideia da garota escapando da jaula nunca passou por sua cabeça. Agora ele teria que correr e se mudar de novo, apenas por causa de um simples erro.
mandado por seus superiores, um cara está agora na estrada para um pequeno vilarejo no México para conversar com novos clientes. Vender ideias é o que ele faz, e aquele seria um trabalho fácil se não fosse pelo tempo perdido tentando encontrar o vilarejo. Seu assistente, que foi mandado com ele para qualquer ajuda necessária, não estava ajudando em nada. Estas estradas eram como labirintos. Quando ele começou a se cansar, ele viu algo que não conseguia acreditar. Uma igreja se tornou visível ao lado da estrada. Já era noite, e depois de dizer a seu assistente para esperar no carro, o cara foi procurar um banheiro. O banheiro ficava na lateral da igreja. Era uma estrutura não tão bela. Ele podia sentir o vento frio assoprar quando entrou lá. Uma sensação estranha. Ao sair, ele viu seu assistente de pé, na frente do carro, esperando por ele. O assistente estava feliz, dizendo que o padre daquela igreja havia explicado o caminho que deviam seguir. O padre não estava mais lá. E mais uma vez aquela sensação estranha fez com que o cara se sentisse desconfortável. De volta ao carro, o cara e seu assistente estavam tentando seguir a trilha explicada pelo padre. Era uma trilha não asfaltada, fora da rota principal. Muito estranho. Mas, de acordo com o assistente, eles estavam perto. Mais de uma hora depois, algumas casas começaram a aparecer na escuridão da noite. Mas um estranho cheiro fez o cara parar o carro. Ele saiu do carro e estava preocupado, sem mesmo saber o porquê. O cheiro estava vindo do porta-malas do carro. "Acabamos de chegar", disse o assistente. O cara gritou com ele, pedindo silêncio, e começou a caminhar para trás do carro. Assustado, ele abriu o porta-malas, e pela segunda vez naquele dia, ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Dentro do porta-malas estava o corpo do seu assistente. O cara ficou imóvel onde estava e começou a olhar para as casas. E então olhou de volta para a porta do lado do passageiro do carro, que começava a se abrir. Mas não era seu assistente. Ao invés disso, uma figura sombria começou a sair do carro. Era o padre. Algumas pessoas pálidas e estranhas começaram a vir na direção das casas, caminhando rápido e olhando para o cara como se ele fosse um pedaço de carne. "Acalmem-se, minhas crianças", disse o padre. "Há carne o suficiente para o rebanho todo."